A questão que está aparecendo aí na sua tela é uma questão que caiu no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército no ano de 2010. Essas questões da SpaceX são muito boas, muito boas. Eu vou mostrar para vocês aqui que o que a gente vai utilizar para resolver essa questão é tudo que a gente já utilizou nas questões que você já resolveu comigo em outras situações, tá? Então, olha só. Separa os corpos e desenha as forças. Só que agora eu tenho três corpos. Então, vamos ler o texto da questão. O texto da questão diz o seguinte: 3 blocos de massas, 4 quilogramas, 6 quilogramas e 8 quilogramas, respectivamente, são dispostos conforme representado no desenho abaixo, em um local onde a aceleração da gravidade G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando todas as forças de atrito e considerando ideais as polias e os fios, a intensidade da força horizontal F, que deve ser aplicada ao bloco A, para que o bloco C suba verticalmente com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, é de quanto? Vamos já registrar aqui o que o problema quer que a gente pede. Olha só. A intensidade da força horizontal F que deve ser aplicada ao bloco A, para que o bloco C suba verticalmente com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado é de quanto? Então, olha só, já vamos assinalar. O que o problema quer que eu calcule é isso daqui. Tá vendo? É isso daí que o problema quer que eu calcule. Pessoal, aqui a gente pode sempre pegar aqueles 2 blocos que estão pendurados ali, eu posso considerar como sendo um bloco só. Se quiser, a gente pode considerar eles como um bloco só. Ele disse que o bloco C sobe verticalmente com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Professor, se eu quiser, eu posso considerar como sendo um bloco só? Pode. Pode considerar como um bloco só. Eu vou fazer assim, não só pelo fato de eu estar ensinando vocês aqui. Eu vou separar os corpos e desenhar as forças, e aí sim, no final, eu vou mostrar para vocês que podia considerar um corpo só. Tá ok? Mas primeiro eu vou fazer da forma normal, separando os corpos e desenhando as forças. Então, eu vou começar a fazer o seguinte. Nesse caso assim, como os blocos estão muito juntos, eu vou, então, separar os corpos, tá? Eu vou fazer um desenho separando eles aqui. Então, você vai ter um bloco aqui, e aí eu vou pegar e vou copiar, porque esse negócio de copiar é bom demais. Colar aqui o outro bloco, tá vendo? E aí eu vou pegar o outro bloquinho que está lá em cima e vou desenhar ele também, para a gente fazer tudo bonitinho. Olha. E a gente vai separar eles assim, tá? Eu vou trazer eles lá para baixo, para a gente poder desenhar as forças bonitinho. O bloco B e C está muito próximo, por isso que eu estou separando assim, tá? Só por isso que eu vou fazer assim separado. Mas podia desenhar ali se quisesse, é porque o professor é chato mesmo, gosta de fazer as coisas bonitinhas, tá? E aí você vai dar um nome para os bloquinhos do jeito que está lá. Esse aqui vai ser o bloco C. Esse aqui vai ser o bloco B. E esse aqui vai ser o bloco A. Todos os blocos estão sob a presença de um campo gravitacional. Então, já vou desenhar o campo gravitacional em qualquer lugar, só para dizer que ele está aí. Tá? Isso aqui, então, é o que a gente chama de campo gravitacional G. E aí, eu tenho, em razão da presença do G, eu tenho a força-peso que atua em todos os blocos. Então, você vai ter o peso do bloco C, você vai ter o peso do bloco B, e você vai ter o peso do bloco A. Aí, coloca a setinha para dizer que é o peso, que o vetor está verticalmente para baixo, aí chama de peso de C, chama aqui o peso de B, e aí eu vou afastar ele mais um pouquinho para o lado aqui, peso de B, tá? Vou desenhar aqui assim, porque eu tenho outra força que a gente vai ter que desenhar aí, que é a força de tração, tá? Eu vou separar ele só um pouquinho aqui para o canto, a gente vai... Não, você não, filho, só você. Isso. Vou separar ele aqui um pouquinho para o canto, porque eu tenho uma força de tração que eu vou ter que desenhar aí também, tá? Então, desenhei as forças pesos, esse daqui é o peso de A,
E a outra força que a gente tem atuando aí é entre os dois blocos. Essa força entre os dois blocos é transmitida pela força de tração, é pelo cabo, né? Sempre o cabo dando trabalho, né? Tá aqui, tá aqui. São as duas forças de tração que estão ligadas por um único fio. Então, eu vou chamar essa tração aqui de T. Você vai se chamar T. E aí eu tenho outro bloco A e o bloco B, que estão ligados por outra força de tração. Aí você vai ter aqui a força de tração e vai ter uma força de tração. Para que a gente não confunda essa força de tração com aquela outra lá, a gente vai chamar essa de telinha. Telinha da galinha pintadinha. Pronto. Tem mais força atuando aí? Tem. Tem a força externa que está atuando no bloco A, que é a que o problema quer que a gente calcule. É a força que o problema quer que a gente calcule, é essa força F que aqui está. Tem mais força atuando? Tem. Tem a força normal que atua sobre o bloco A, porque ele está apoiado a um suporte na horizontal. Então, vai ter aqui também a força normal no bloco A. Bom, na direção vertical, você tem equilíbrio, porque essa força tem o mesmo módulo dessa. Então, esse bloco não vai acelerar nem para cima e nem para baixo. Bom, a aceleração vai ser para cima. Então, você vai ter uma aceleração do sistema nesse sentido aqui. Todos os blocos vão acelerar nesse sentido aqui. Esse é o sentido da aceleração. E esse daqui vai ser o sentido da aceleração do bloco A. Ele vai acelerar para a esquerda, sob a ação da resultante que atua sobre ele. Pronto. Olha como fica bonitinho depois que você faz o seu diagrama de corpo livre, tá vendo? É isso aqui que a gente chama de diagrama de corpo livre ou diagrama de corpo suspenso. Agora, uma vez feito isso, nós vamos, então, aplicar a segunda lei de Newton. E o problema quer saber qual é o valor da força F. Mais uma vez, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Bom, aí eu vou aplicar em todos os corpos. Então, você vai ter três equações. Então, você vai ter F, lá no bloco A, menos telinha, é igual maminha A vezes a aceleração. No bloco B, vai ser telinha menos T igual maminha B vezes a aceleração. E no bloco C, vai ser tração menos o peso de C igual a maminha C vezes a aceleração. Olha aí o sistema linear de novo. Você tem a resultante em cada corpo e agora você vai atrás da resultante do sistema. Passa o traço e soma igual a tia Teteia ensinou para a gente lá na quarta série, né? Olha só que chocante que é, né? Olha só. Esse telinha corta com esse telinha, esse T corta com esse T. E aí sobram apenas as forças externas, né? Tá certo o que eu fiz aí ou não tá, gente? Tá ou não tá? Tá errado, né? Faltou o quê? No bloco B, faltou eu desenhar o peso de B. Faltou eu desenhar o peso de B, tá vendo só? Então, vamos lá. Vamos acertar isso daqui. Então, vai ser tração menos o T menos o peso de B. Olha só, aqui é mais fácil de eu corrigir, ó. É só eu afastar para cá, tá vendo? Ó? É só eu afastar para cá e agora tirar também o peso de B. Por isso que eu fiz separado. Para mostrar para vocês. Por isso que eu separei, tá vendo? Por isso que eu separei. Então, olha só, peso de B, e agora sim, ó. Agora está certinho. Agora a gente vai ficar, e você vai ver que só ficaram as forças externas. Então, vai ficar com F menos o peso de B menos o peso de C, que é igual a maminha A mais maminha B mais maminha C vezes a aceleração. Pessoal, olha só. Podia considerar um corpo só? Podia. Olha como podia. Olha só.
peso de B e peso de C. Poderia somar e fazer um único bloco com a soma das duas massas. Tá vendo? Eu ia fazer desse jeito lá no começo, mas eu preferi fazer desse jeito para mostrar o cuidado que a gente precisa ter aqui nessa parte. Normalmente, a gente esquece do peso desse bloco aqui e coloca só as trações para anular. E é possível, eu não resolvi assim, mas é possível que resolvendo do jeito que a gente estava seguindo, né, a gente ainda encontre uma resposta lá, errada. E você saia do concurso feliz, alegre e contente, acreditando que acertou a questão e que a questão era fácil demais. E aí, quando você passa pelo portão do local onde você fez a prova, você põe a mão na testa e fala assim, putz, errei, né? Putz, errei, por causa de uma bobagem, tá bom? Bom, pessoal, o que o problema pede para eu calcular é o valor da força F, né? Então, eu já vou isolar a força F aqui. F, portanto, o peso passa para o outro lado e já passa gemendo, né? Não, eu vou deixar ele mesmo assim, ó, PB mais PC mais maminha A mais maminha B mais maminha C vezes a aceleração. Muito bem. Agora a gente pode colocar os valores, né? Vamos lá, qual é o peso de B? Depende da massa de B. O peso de B é 60. O peso de C é quanto? Depende da massa de C. É 80. Mais a soma das massas. Aí vamos ver qual é a soma das massas. Olha lá. Você tem 4 mais 6, 10. 10 mais 8, 18. Então você vai ficar aqui. E aí eu vou tirar então logo esse parênteses aí para ficar 18 vezes a aceleração. Qual é a aceleração que ele quer mesmo? 2? Vamos ver lá? Aceleração de 2. Então, muito bem. Então, você vai ficar com F igual a... Vamos lá. Vamos fazer a continha. 60 mais 80, 140. 140 mais 36, porque 18 vezes 2 é 36, dá 176. Então, o valor da força F é de 176 newtons. E isso aqui é o que a gente chama de resposta. Isso aqui é o que a gente chama de resposta. E a questão está o quê, pessoal? A questão está resolvida. A questão está gabaritada, ela está morta e sepultada. Morreu. Morreu. CPF cancelado. CPF cancelado, tá? Questão muito boa, questão legal, para ensinar você a trabalhar com sistemas que envolvem vários blocos, ok? Beleza.